Bom, a gente trouxe a informação da lesão do zagueiro Léo Pereira, que é titular, né, do time do Flamengo. E parece, Mauro, que a lesão foi uma lesão grave, hein? Exatamente, estiramento na parte posterior da coxa direita, quando ele fez um esforço para rechaçar uma bola pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Logo em seguida, quando ele levantou, ele já levantou com a mão na parte posterior da coxa e fez sinal para o banco de reservas. Ainda permaneceu, porque já estávamos caminhando para o intervalo da partida, mas a verdade é que logo depois, né, que baixou um pouco o calor do jogo, o atleta teve aí a lesão constatada e, lamentavelmente, estiramento é sempre complicado. É verdade. Por mais simples que seja, um estiramento vai levar, no mínimo, aí uns 40 dias entre a recuperação, né, e o retorno do jogador, até porque ele precisa ficar um período sem atividade física, porque senão você corre o risco, né, de forçar ainda mais e aumentar o estiramento. Então, justamente por conta disso, o atleta que vai ter que ficar de molho e depois ter que passar por um trabalho de recondicionamento muscular, lamentavelmente ele está fora da Recopa. Ô, Mauro Santana, que história é essa que deu ruim para o goleiro Rossi? Todo mundo sabe que o Flamengo assinou um pré-contrato de trabalho com o Rossi a partir de julho. Início de julho, ele se apresenta ao Flamengo como reforço da temporada 2023. Ele estava no Boca Juniors, o Boca Juniors negociou ele com o Al Nassr, clube dos Emirados Árabes, do Cristiano Ronaldo, da Arábia Saudita e também do Talisca. Exatamente. Né? Mas deu ruim para ele lá, né, Mauro? Até porque, segundo as informações da imprensa local, ele teria se apresentado acima do peso. A gente sabe até acompanhando, né? Porque ele é, vamos dizer assim, não por direito, mas já de fato o jogador do Flamengo tem pré-contrato já válido e publicado, mas o jogador, ele não teve boas atuações. Se eu não me engano, foram 5 gols em 2 jogos. Sim. E dessa forma ele acabou amargando o banco de reservas. Ele que foi contratado de uma maneira emergencial, se eu não me engano, para o lugar do Ospina, que sofreu uma lesão complicada. O Ospina tá lesionado. E vai ficar aí um período de molho. Ele conseguiu a façanha de perder a vaga para o jogador do Sub-20. Rapaz, eles chamaram o goleiro do Sub-20. É verdade, ele perdeu a vaga para um goleiro da base. Essa informação foi do jornalista Vene Casagrande do SBT, e na informação do Vene, alguns brasileiros que moram lá, né, falaram o seguinte: como é que o Flamengo contratou um goleiro desse? Parece um ex-jogador em atividade, porque ele chegou um pouquinho acima do peso. Mas isso aí tem uma explicação. Ele não vinha sendo utilizado até por uma determinação da diretoria, determinação do Riquelme, porque ele não quis renovar o contrato, e aí de pirraça a diretoria alijou o jogador. Ele chegou a treinar à parte, né? Foi utilizado até mesmo, se eu não me engano, em 2 jogos do Boca Juniors, após a representação dos jogadores, depois da Copa do Mundo do Catar, mas ele já vinha de um período ocioso. E se para um jogador de linha já é difícil você, depois de um certo tempo, retornar, imagina para um goleiro que depende fundamentalmente de ritmo. Ô, Mauro Santana, teve uma situação aí do Everton Cebolinha, né? Porque o Botafogo estava querendo contratar o atacante do Mengão, não é de hoje. Tentou contratar quando ele ainda estava no Benfica. Isso. O Flamengo ganhou a disputa, trouxe o Everton Cebolinha por quase 100 milhões, né, de reais. Exatamente. Nessa negociação aí. De 14 milhões de euros. O Flamengo já namorava o Everton Cebolinha há um tempo, desde quando o Jorge Jesus era treinador do Benfica. O Flamengo conseguiu contratar o Cebolinha. Por enquanto, não disse a que veio, né? Ainda não conseguiu realizar boas partidas com a camisa do clube. Porém, o John Textor, ele entrou em contato com o Landim. O Landim está aqui no Marrocos, acompanhando a delegação rubro-negra, né, nesse Mundial. E aí, a pedido, né, do técnico Vitor Pereira, o Landim disse não ao Botafogo. A proposta chegaria a 80 milhões de reais. É isso, Mauro Santana? Exatamente. Agora, pelo que eu pude apurar com colegas que acompanham o Botafogo, o John Textor não se deu por vencido. Não. Vai aguardar o retorno da delegação rubro-negra após a disputa do Mundial de Clubes e vai tentar uma reunião com o Landim para tentar convencer o dirigente a negociar o Everton Cebolinha. A gente sabe que ele é insistente, né? Sim. A situação recente do João Gomes mostrou aí, isso. Ele foi até o Ninho do Urubu para tentar convencer o jogador a desistir de ir para o Wolverhampton e assinar com o Lyon. É verdade, mas mesmo à distância, aqui no Marrocos, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, bateu o martelo e definiu o futuro do Cebolinha. Vai continuar a permanência do Cebolinha aí a pedido do técnico Vitor Pereira, que deve começar a mudar a equipe agora aos poucos e começar a atuar com pontas, né?
o Everton Cebolinha de um lado, e aí um outro ponta que ele está pedindo para o departamento de futebol, porque o Marinho, ele não gosta muito do futebol do Marinho. Então a gente estava falando do Zico, e aí o Zico detonou, rapaz, a diretoria e diz o seguinte: brincaram na hora errada. A torcida pode brincar, os profissionais, alguns membros da diretoria, não. Quem está pagando essa conta agora são os torcedores. O Zico detonou aí a atitude. Isso aí foi em alusão ao Marcos Braz após a final da Libertadores, né? Que ele puxou o grito no vestiário lá em Guayaquil, nós estávamos lá. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Alguns jogadores cantaram também, mas o Marcos Braz que começou aí com esse cântico, zoando, né, o Real Madrid. Não se pode zoar antes da hora. Cuidado, galera. Vamos frear aí essa empolgação. Aliás, o Flamengo de 81 foi um grande exemplo disso. Né? Foi o contrário. Os ingleses desdenharam o Flamengo. Quem é Flamengo? Vem da onde? Ó, caladinho. Quem é Flamengo? Nós vamos decidir o jogo no primeiro tempo. Quando chegou aqui foi o contrário, né, no Japão. Exatamente. Né? O Flamengo decidiu no primeiro tempo. Ou seja, o Flamengo respondeu dentro de campo. É verdade. Então, que sirva aí de lição. E o Zico tá sempre certo, né, Mauro Santana? Outra coisa também que o Zico falou e que me chamou muito a atenção. É isso que eu vou falar agora. Contra o Al Hilal, o Flamengo não foi o Flamengo dentro de campo. Muito forte. E muitos problemas fizeram com que isso acontecesse. Aspas para o que disse o Zico: eu não vi o Flamengo feliz, alegre, com aquela gana e espírito que a gente está acostumado a ver. Ô Mauro, eu não vejo esse Flamengo há muito tempo. É verdade. Tem tempo que a gente não vê esse Flamengo feliz, com gana, né? Por quê? Se a gente for pegar aí a final da Copa do Brasil, a gente conquistou nos pênaltis, né? Sim. Foi assim, ó, no sufoco. O Flamengo não jogou uma grande final, né, para detonar aí o Corinthians e levantar a taça de maneira mais tranquila. Muita gente precisou tomar um remedinho aí, porque aquela disputa de pênalti foi brabo, né? Os jogadores do Flamengo perdendo os pênaltis e a gente torcendo, depois empatou, aí viramos com o pênalti do Rodinei. E a final da Libertadores da América também foi protocolar. Um detalhe mudou tudo, aquela expulsão, né, do jogador do Atlético Paranaense na entrada. O Flamengo jogou pro gasto. Sim. Jogou para vencer por 1 a 0. Mas não foi aquele futebol feliz, alegre, aquela gana. Mas mesmo assim, eu até entendi o que o Zico quis dizer. Sim. Mesmo na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians, e na final da Libertadores, diante do Atlético Paranaense, que a gente não pode dizer que os caras não correram. Sim. Os jogadores correram, os jogadores entraram em todas as divididas, os caras foram atrás. Mas eu entendi o que o Zico falou. Por se tratar de um Mundial em que ele conquistou, porra, a gente era pra ter visto um Flamengo diferente dentro de campo, Mauro. Igual um faminto num prato de comida. É um Mundial de clubes, amigo. Com certeza. Não é entrar... O que ele quis dizer é que ele não viu a